2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa, não feita por mãos, eternas nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu, se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos, antes de deixar esse corpo, para habitar com o Senhor. Pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Assim que sabemos o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damo-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriem na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. The Apostle Paul O apóstolo Paulo was writing to the Corinthians está escrevendo aos Coríntios a second epistle. a sua segunda epístola. He brings before us E traz diante de nós many precious truths muitas preciosas verdades. the characteristics of a minister of the Lord, As características do ministro do Senhor, also the motivation for the Christian life, também a motivação para a vida cristã, the judgment seat of Christ, o tribunal de Cristo, the love of Christ, o amor de Cristo, constraining us, nos constrange-nos, what the future will be for the child of God, qual será o futuro para o Filho de Deus, the glory that is before us. a glória que está diante de nós, adiante. These things were not revealed in the Old Testament. Essas coisas não foram reveladas no Velho Testamento. The Old Testament saint O santo do Velho Testamento did not know what kind of a body he would have. não sabia que tipo de corpo ele teria.
He did not know that he would have an incorruptible body. Ele não sabia que teria um corpo incorruptível. But Paul reveals this here. Mas Paulo revela isso aqui. It's part of the revelation of Paul É uma parte da revelação que foi dada a Paulo. that was given to him by the Lord in glory. Foi dada pelo Senhor em glória. Much beyond an Old Testament knowledge. Muito além do conhecimento no Velho Testamento. Now we have the full revelation Agora nós temos a completa revelação of the heart of God, do coração de Deus, of our eternal portion, a nossa porção eterna and the kind of body we will have e que tipo de corpos nós teremos. if we are called to pass through the article of death. Isso se nós passarmos pela morte. That's not a necessity. Isso não é uma necessidade, nós passarmos pela morte. Not every believer will pass through death. Não são todos os crentes que terão que passar pela morte. At the coming of the Lord, Na vinda do Senhor, there'll be a change, haverá uma a mudança, transformation, uma transformação, but not death. mas não morte necessariamente. But the apostle does not deal with the coming of the Lord here, Mas aqui o apóstolo não está tratando da vinda do Senhor, but he does give a motive mas ele dá o motivo for living for Christ, para viver por Cristo, for serving the Lord, para servir o Senhor, for being devoted to the Lord para estar devoto in ao Senhor in our pathway down here. em nosso caminhar aqui. He has spoken of this in the 4th chapter, Ele fala sobre isso no capítulo 4, but now he goes on in this chapter mas agora ele vai um pouco além nesse capítulo, in verse 1 no versículo 1, to speak of our bodies. ele fala dos nossos corpos In the coming day. naquele dia vindouro. I read verse 1 again. Lendo o versículo 1, 2 Coríntios 5, 1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. So this body in which we are now Assim, esse corpo que nós estamos agora, is only temporary. ele é um corpo temporal. A tent is only a temporary dwelling. É uma habitação temporária. Our eternal tabernacle Nosso tabernáculo eterno, or eternal position ou nossa eterna posição in the glory na glória, will be a building of God. será edificada por Deus. It will be a glorified body. Será um corpo glorificado. That's the building of God Isso é um edifício de Deus. that the Lord will give us. E o Senhor nos dará isso. Now, there's two things we need to be clear about. Então, duas coisas nós temos que estar bem claro, tem que estar bem claras diante de nós. When the apostle speaks here of the tabernacle being dissolved, Quando o apóstolo fala aqui do tabernáculo se desfazer, what does he mean? o que significa isso? Well, this refers to the believer passing through death. Isso significa quando o crente passa pela morte. That will not happen to every believer. Isso não acontecerá com todo crente. At the coming of the Lord, Na vinda do Senhor, our bodies will not be dissolved, nossos corpos não se desfarão, but they will be changed mas eles serão transformados in a moment, num momento, twinkling of an eye. num piscar de olhos. But if we're called to pass through death,
Mas se nós formos chamados a passarmos pela morte, we have a body, nós temos um corpo, a building of God, um edifício de Deus, a glorified body, um corpo glorificado, just like Christ. no mesmo corpo que Cristo tem. That brings in resurrection. Isso vai ser trazido na ressurreição, vai acontecer na ressurreição. So a person who is, if the Lord came today E se o Senhor vem hoje, and he gave the shout, e se Ele nos der o chamado, we would rise to meet him in the air. nós seremos arrebatados e encontrar com Ele nos ares. But we will not, that is not resurrection. Mas isso não é ressurreição. Resurrection only has to do with the body Ressurreição só tem a ver com o corpo that has gone into death. que passou pela morte. It's not referring to the spirit or the soul. Não faz referência ao espírito ou à alma, It's only the body. somente ao corpo. So there's no resurrection when the Lord comes. Assim, não há ressurreição For those who are here in this world. para aqueles que estão aqui nesse mundo, não haverá ressurreição quando o Senhor vier. But those who have slept in Christ, Mas aqueles que dormiram em Cristo, those who have passed through death, esses que passaram pela morte, from Abel right down to the present, de Abel até o presente, will be resurrected. eles serão ressuscitados, ressurretos. The body resurrected, Os corpos serão not the ressurretos. soul and the spirit, Não a alma e o espírito, but they will be joined with the soul, mas eles serão unidos à alma and it will be a glorified body. e serão corpos glorificados. Don't say a new body. Não diga novo corpo. It's not a new body. Não será um novo corpo. It's a glorified body. É um corpo You say- glorificado. If you say it's a new body, Se você diz é um novo corpo, you really deny the resurrection. você vai negar a ressurreição. It's the same body, É o mesmo corpo, but transformed mas transformado to be like the body of Christ. para ser o mesmo como o corpo de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 15, sabemos que são várias passagens nas Escrituras que nos fala desse assunto que o irmão está citando. Eu gostaria de ler uns versículos em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Versículo 51. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então, esse dormir aqui, nem todos dormiremos, é o que o irmão está falando aí no nosso capítulo de Coríntios 5, de passar pela morte. Nem todos passaremos pela morte. Enquanto o Senhor não vem, Ele está... nós vamos naturalmente passar pela morte. Os crentes que vão se envelhecendo vai passar pelo curso natural dessa vida. O que ele vai dormir, né, como diz a palavra, que é a morte. E ele está falando algo aqui de esperança, né, que ela permanece a todos ainda que estão vivos, como o próprio Paulo fala também em Tessalonicenses 4, primeira carta, do arrebatamento, porque todos os vivos
nós seremos arrebatados. Os que dormiram, eles serão o quê? Eles serão ressuscitados. E receberão o quê? Os mesmos corpos transformados. E nós também, à semelhança do Senhor. Então, quando ele fala aqui nesse Coríntios 15, versículo 53, porque convém que isto que é corruptível, ele está falando dos mortos, ou seja, os que passaram pela corrupção dos seus corpos. Outra vez, versículo 53. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. O que é mortal é o que está vivo. Então, os que morreram, né, os que dormiram em Cristo, passaram pela corrupção, eles vão o quê? Gozar da ressurreição para a incorruptibilidade, né? Receberam uns corpos incorruptíveis. E aqueles que estão vivos, que são mortais ainda, eles passarão pelo estado de imortalidade. Nós não provaremos a morte, né? É um privilégio muito grande, né? Aguardar o Senhor aqui também, vivo ainda, né? Um privilégio. Nós não passaremos pelo processo da morte, né? Nós seremos tomados aqui, mas todos nós, por isso fala, todos seremos transformados, tanto aqueles que passaram pela corrupção, receberão seus corpos incorruptíveis, e aqueles que são mortais, receberão um corpo imortal. E todos seremos transformados, todos à semelhança do Senhor, fisicamente, aqui o assunto é físico, né? Nós seremos transformados à semelhança do Senhor fisicamente. E João fala da nossa transformação moralmente. Nós seremos transformados fisicamente e moralmente à semelhança do Senhor. É importante ver that all believers, que todos os crentes, whatever their state might be, que seja que estado em que estiverem, will be raptured when the Lord comes. eles serão arrebatados quando o Senhor vier. They that are Christ's at his coming. Eles são os de Cristo em sua vinda. That is in the chapter our brother referred to, 1 Corinthians 15. Está em 1 Coríntios 15, que o irmão mencionou, 23. no versículo 23. 1 Coríntios 15, versículo 23. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. This is the first resurrection. Essa é a primeira ressurreição. No such a thing as a general resurrection. Isso não é aquela ressurreição geral. Because everyone that will be raptured to the glory, into the glory, Porque cada um que for arrebatado para a glória, entrando na glória, is a believer. vai ser um crente, ele é um crente. No unbeliever will be raised. Nenhum incrédulo será elevado ou ressurreto nesse momento. Their bodies will remain in the grave. Os corpos desses incrédulos permanecerão nos sepulcros Until the great white throne, até que aconteça o grande trono branco, when they will be raised in their sins. quando eles ressuscitarão em seus pecados. But when the Lord gives the shout, Mas quando o Senhor der o chamado, as we have 1 Thessalonians 4, como nós vemos em 1 Tessalonicenses capítulo 4, you have those two companies. nós vemos duas companhias, dois grupos. Those that have passed through the article of death. Aqueles que passaram pela morte, From Abel desde Abel down to the present. até o presente. And then you have the second company, E nós vemos a segunda companhia, o segundo those that grupo, have mortal bodies. aqueles que têm os corpos mortais. We have mortal bodies now.
Nós temos os corpos mortais agora. that are subject to death. Nós estamos sujeitos à morte. So when the shout is given, Quando vier, quando o Senhor der o chamado, all the Old Testament saints will rise. todos os santos do Velho Testamento ressuscitarão. They still are waiting for their bodies. Eles ainda estão esperando por seus corpos. They're in a brighter waiting room. Estão na muito brilhante sala de espera. Mas eles estão esperando ainda. Yeah. Né? And those that have passed through death Aqueles que passaram pela morte, in this dispensation, nessa dispensação, they're consciously with Christ eles estarão conscientemente com Cristo, in the enjoyment of His love, desfrutando do seu amor, but without a body. mas sem o corpo. So they're waiting E assim eles estão esperando for that body. por esse corpo, They're waiting to be glorified. esperando para serem glorificados. So remember that when the Lord gives the shout, Sim, lembre-se, quando o Senhor der o chamado, nos chamar, all the Old Testament saints will be raised. todos os santos do Velho Testamento ressuscitarão. First of all, those that have died Primeiro in aqueles faith, que morreram em fé, and then those that are living. e depois aqueles que são viventes, vivos, The Church of God. a Igreja de Deus. So, the Old Testament saints, Assim, os santos do Velho Testamento, they will receive a glorified body at the Eles- same time, eles vão receber corpos glorificados no mesmo tempo, but they are not part of the church. mas eles não fazem parte, nem são parte da Igreja. They're not part of the bridegroom of Christ. Eles não fazem parte da noiva de Cristo. É interessante, né? Entender que existe essa divisão, embora todos, no dia do arrebatamento, né, quando o Senhor vier, todos, repetindo outra vez o que o irmão falou, todos desde Abel, os que morreram pela fé, ou na fé, todos serão ressuscitados nesse dia. Todos que morreram, do Velho Testamento até o último, que faleceu ali há poucos instantes, o cristão, né, de todos os santos, nós estamos falando de pessoas salvas, todos serão ressuscitados nesse dia. Ou seja, a sala de espera, onde os santos do Velho Testamento e os santos do Novo Testamento estão, ficará vazia. Essa parte esse estado intermediário da morte, né, que é conhecido como Hades também. Então essa parte dos santos, né, de onde que os salvos estão, esse lugar vai ficar vazio. E importante lembrar isso aí, que os santos do Velho Testamento, embora subiremos juntos, né, eles não fazem parte da igreja. A igreja teve início no dia do Pentecostes, ou de Pentecostes, lá em Atos capítulo 2, e vai até o arrebatamento. Então todos os que morreram nesse período de Atos 2 até o arrebatamento, no dia do arrebatamento, esses pertencem à igreja. Então, os santos do Velho Testamento vão participar do mesmo evento, mas não fazem parte da igreja. Quando nós formos levados, né, passaremos pelo tribunal de Cristo, que é um assunto que vai correr também no nosso capítulo 5, passaremos pelo tribunal de Cristo e daí nós vamos ter as bodas do Cordeiro. Vai ser o dia maravilhoso, né, que nós tanto aguardamos, que deixaremos de ser a noiva de Cristo para ser a esposa dele. E os santos do Velho Testamento, eles são os convidados do noivo que estarão na festa. Vai ser um dia de muita glória. Vai ser um momento glorioso, porque Cristo vai estar tomando, né, a sua amada, da qual em Efésios capítulo 6, o qual a si mesmo se deu por ela. Deu a vida e ele se deu a si mesmo. Né, que é uma figura, até Paulo está falando
desse relacionamento entre marido e mulher, esposa e marido e vice-versa. E daí ele falando desse assunto que os maridos devem amar suas esposas, como Cristo amou a igreja. Daí ele fala, grande é esse mistério, porque eu falo de Cristo e da igreja. Ou seja, quando o Senhor deu a vida, né, por todos ali, inclusive pelos santos do Velho Testamento, por santos futuros também, né, nós vemos que ele estava ali num momento exclusivo, que ele estava também fazendo uma obra para a sua esposa, para salvar, resgatar a sua esposa, a sua futura esposa, hoje que somos a noiva, e ele estava dando, ele mesmo, né, pela obra que ele estava fazendo, era uma porta dele poder dar a si mesmo por ela. Ou seja, nós temos, além da obra de Cristo por nós, e tudo que somos favorecidos por sua obra, nós vamos entender que nós temos Ele. Paulo fala isso em Filipenses capítulo 3, ele fala, para o conhecer. Não é somente conhecer as bênçãos, a salvação, conhecer Ele. Né? Ele se deu a si mesmo, então é um privilégio muito grande nós, como cristãos hoje, conhecer o Salvador. Não somente conhecer salvação, que já é um grande privilégio conhecer salvação, conhecer as bênçãos que nós temos, mas conhecer Ele. Ele se revelou, o irmão falou, tudo que Deus, ontem nós estávamos conversando, né, irmão, à noite lá, tudo que Deus podia revelar, Ele fez. Tudo que Ele podia trazer revelação para o homem, Ele fez, inclusive revelação de si mesmo. Então nós temos em Cristo esse detalhe, né, que Ele é a expressão exata de tudo aquilo que Deus é, e o próprio Senhor deu para nós. Esse privilégio é muito grande, né? Então esse momento que nós estamos aqui aguardando, né, como diz, os santos esperando, os santos que morreram, né, estão esperando, e nós também, vivos, estamos esperando. Esse momento tão privilegiado, né, de poder ver o Senhor. Nós vamos vê-lo tal como Ele é. Proximidade e a posição que cada um tem, cada um dos que estão aqui e crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, a posição que você e eu temos. Era propósito de Deus que Cristo tivesse uma igreja. Eu estava pensando em relação, nós falamos de os santos do Velho Testamento, eles não fazem parte da igreja, pensando em Efésios 3, só ler esse versículo aqui, é bem conhecido também, mas para a gente relembrar, quando ele fala, eu vou ler 14, 15 e 16, Efésios 3, 14. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família, ou cada família nos céus e na terra, toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior. Ele vai falar num outro assunto, mas eu queria só enfatizar esse versículo 15, fala assim, do qual toda família nos céus e na terra toma o nome. Então no céu vão existir várias famílias, aqui está sendo chamado de famílias, e mais uma família que faz parte dessa primeira ressurreição mencionada, estou pensando em Apocalipse capítulo 14, versículo 13, que são aqueles, Apocalipse 14, versículo 13, são aqueles que morrem no Senhor. Eles vão morrer no final da grande tribulação, mas
eles não fazem parte da igreja. Só que a porção deles é celestial também. Então, capítulo 14, versículo 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que, desde agora, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Esses vão ser os mártires que vão morrer no final da grande tribulação. Não vão fazer parte dessa família da igreja, mas a sua porção não é terrenal, como são as bênçãos de Israel, e sim as suas bênçãos, a sua porção é celestial também. Capítulo 6, do mesmo assunto aí. Versículo 9. Capítulo 6, versículo 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue, os que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos, de seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. Esses são os mártires, né, que o irmão está citando, que vão passar pelo período da tribulação e serão mortos por amor do testemunho que deram, por amor do Senhor. E eles foram para a sala de espera, da qual ficou vazia no dia do arrebatamento. Então, mais um pouco deles ainda, só para capítulo 20 do Apocalipse, versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então nós vemos que esses 7 anos, né, que são o tempo que é a última semana de Daniel, que refere-se a esse período, né, que vai abranger a tribulação junto nisso, nós vemos que os que são martirizados nesse tempo, eles vão para essa sala de espera no caráter da linguagem dos santos do Velho Testamento. Porque, inclusive, o capítulo 6 de Apocalipse, nós vemos que a linguagem ali é dos santos do Velho Testamento, reclamando por vingança. A igreja não tem esse caráter, né? Os santos que morrem aqui, por mais martirizados que foram os santos da igreja, nós vemos que não existe nas cartas de Paulo nenhum clamor de vingança. Embora sabemos que Deus retribuirá todas as coisas, mas não existe esse clamor. Agora, no Apocalipse, nós vemos que existe porque a linguagem é dos santos do Velho Testamento. Então, esses que vão morrendo, eles vão para esse lugar. Por isso que eu dito, descansem, porque convém que se cumpra aqueles que vão ser martirizados e vêm para cá ainda, até que o Senhor virá outra vez, né? Ele veio para o arrebatamento, arrebata a igreja e todos os santos do Velho Testamento e vai embora. Depois desse período de aproximadamente 7 anos, ele volta com a igreja
para estabelecer o seu reino aqui juntamente com os santos também do Velho Testamento. E nesse dia que ele voltar, quando ele voltar, ele vai ressuscitar aqueles que passaram pela grande tribulação e foram morrendo. Os mártires da tribulação, eles serão ressuscitados, como o Pisinato falou, para reinar com Cristo. E eles terão essa porção. Versículo aqui, ó, de Apocalipse 20, nós vemos que ele fala isso aí, ó, aqui. Final do versículo 5. Esta é a primeira ressurreição. Então, a primeira ressurreição que o irmão John estava falando, ela, na verdade, são divididas em 3 partes. Cristo, as primícias. Quando o Senhor voltar para ressuscitar os santos do Velho Testamento e a igreja, essa é a outra parte. E a última parte, que é a terceira parte, são os santos da grande tribulação. Então, são divididos em 3 partes. E todos que foram ressuscitados nesses períodos, bem-aventurado, ele fala aqui, ó. Não é isso? Versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Porque o que sobrar é a ressurreição de condenação. Então, todos os santos, voltando outra vez, desde Abel, que serão todos ressuscitados, fazem parte dessa primeira ressurreição. Os mortos, né, desde lá também, voltando lá em Adão, todos os mortos, os quais não creram, eles vão sempre ficar permanecidos ali na sala de espera até o grande dia do julgamento, o trono branco, que o próprio Senhor se assentará para julgar todos esses que não creram, né, que vão... Não é chamado aqui de segunda ressurreição, né, no nosso capítulo, fala aqui de Apocalipse, ele fala da segunda morte, versículo 6, né? Lê o versículo outra vez. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte. Juízo. Né? Então, não são chamados de segunda ressurreição, porque essa ressurreição ela não leva esse nome, né? É a condenação. Serão ressuscitados eternamente para a condenação. E esse é um ponto também, irmãos, que é interessante nós entendermos. Sabe? Que todos seremos eternos. Esses que sofrerão a condenação, que serão lançados no lago de fogo, são eternos. O juízo é eterno. Eu vou entender isso, que o juízo é eterno. Estou dizendo isso porque muitas doutrinas, elas falam do juízo eterno, que não deveria chamar eterno, então, que até por um tempo só, depois acaba. Deus vai extinguir isso aí. E não é, nós vemos que é eterno, o juízo é eterno. The unsaved that our brother has been referring to, os incrédulos, Revelation 20, que o irmão mencionou em Apocalipse capítulo 20, will not be raised until the end of the millennium. Eles não serão ressuscitados até o final do milênio. But they will appear before the Lord Jesus in a body. Mas eles aparecerão diante do Senhor Jesus num corpo. But we don't know what kind of a body it is. Nós não sabemos que tipo de corpos serão esses. But they will appear in a body. Mas eles aparecerão num corpo. Because that's what resurrection is connected with. Porque a ressurreição está conectado com isso. But referring back to Revelation 14, voltando para Apocalipse capítulo 14, that our brother referred to, que o irmão mencionou, he was correct in applying this to the remnant. Isso está sendo correto se aplicado ao remanescente, who lose their lives during the tribulation period. Que perderão a sua vida durante esse período da tribulação.
they will receive their bodies, their glorified bodies, Eles receberão seus corpos glorificados before the millennium. antes do milênio. And that's part of the first resurrection, correct? Isso faz parte da primeira ressurreição. Could you repeat that, please? You mentioned that before the millennium, said? They're going to be raised before the Lord returns in his appearing. Eles ressuscitarão antes do aparecimento do Senhor. They will have part in the first resurrection, Eles terão parte na primeira ressurreição, but not part of the church. mas não terão parte na igreja. But these people that are described in Revelation 14, Mas esse povo que está sendo descrito aqui em Apocalipse 14, they are the faithful Jewish remnant esse é aquele remanescente fiel judaico that are looking for the establishment of the kingdom. que eles estavam esperando pelo estabelecimento do reino. But they're disappointed. They lose their lives for their testimony. Mas eles se desapontaram porque eles perderam sua vida. But Suas they're going vidas. to have a better portion. Mas eles vão ter uma porção muito melhor. They're going to have a heavenly portion. Eles terão uma porção celestial. They lose their lives down here. Eles perdem a sua vida aqui. They lose the hope of the kingdom, Eles perdem earthly kingdom, eles perdem a esperança desse reino terrenal, but they have a heavenly kingdom. mas eles têm um reino celestial. But these people spoken of here in Revelation 14 Esse povo, essas pessoas mencionadas aqui em Apocalipse 14 are part of the remnant. são parte do remanescente. Not all will be slain, not all will be martyred. Não são todos que serão martirizados. Many will go into the millennium. Muitos entrarão no milênio To enjoy earthly blessing. para desfrutar de bênçãos terrenais. But coming back to our chapter, Voltando para We're 2 getting- Coríntios 5, we're getting into something prophetical here. nós vemos alguma coisa profética aqui. Important, but maybe a little difficult for the young people to E understand. muito importante, mas talvez para os jovens seja um pouco difícil de entender. The apostle is not dealing with that subject in 2 Corinthians 5. O apóstolo não está tratando disso, né, em 2 Coríntios 5. He's speaking of our earthly tabernacle, our body. Ele está falando aqui do nosso tabernáculo terrestre. And there's no doubt in his mind. Não há dúvida em sua mente. We know Nós sabemos, divine assurance, é uma certeza, segurança divina. not we hope, Ele não está falando nós desejamos. but we know, Tá falando, positive ele está falando assurance, positivamente, nós sabemos, é uma certeza, no doubt, sem dúvida, that we will have a glorified body. que nós teremos corpos glorificados. Now in verse 2, No versículo he 2, says, in this we groan. e por isso também gememos. What does he mean by that? O que significa isso? Because our bodies now, Porque nossos corpos agora, in this body now, nesse corpo agora, we have infirmities, nós temos we enfermidades, suffer in the body, nós sofremos no corpo, we have limitations, nós temos limitações, we have sicknesses. nós temos doenças. It's all connected with this body. Tudo está conectado com este corpo. When I was saved, Quando eu sou salvo, I received a divine life, quando eu fui salvo, eu recebi a divina vida, but I didn't receive another body. mas eu não recebi outro corpo. I'm still in the same body, Eu estou no mesmo corpo, subject to weakness, sujeito à fraqueza, still part of this groaning creation. ainda faço parte dessa criação que geme, Still identified with this groaning creation. ainda identificado com essa criação que geme. We are aging all the time. Nós Aging. estamos envelhecendo todo o tempo. We groan in this body as we get older.
Nós estamos gemendo nesse corpo que está ficando mais velho, because our bodies are not yet redeemed. porque nossos corpos ainda não estão redimidos. Our souls are, Nossas almas, sim, but not our bodies. mas não os nossos corpos. Turn to Romans chapter 8. Romanos capítulo 8, por favor. Verse 23. 23. Versículo 23, 8, 23. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Now, there is the apostle speaking Aqui eu posso estar falando of the same thing as we have in our chapter, da mesma coisa que nós temos ali em nosso capítulo, the redemption of our bodies. a redenção dos nossos corpos. When every trace of sin will be removed, obliterated. Cada traço do pecado será removido, But not at the present time. mas não no presente momento. And the same chapter, chapter 8, No mesmo capítulo, capítulo verse 8, versículo 1. 26. Versículo 26, 8, 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Just stop there, yeah. So the Spirit, it says, O Espírito, ele diz, that divine guest, the Holy Spirit, esse convidado divino, hóspede divino, that dwells in the body habita no corpo until the Lord's coming. até que o Senhor venha. But it does not say he removes the infirmities. Mas não diz aqui, ele não diz que ele, o Espírito, remove as We enfermidades. don't get healing of all our groaning, all our infirmities and weaknesses. Nós não somos livrados de gemer por nossas enfermidades, nossas fraquezas. But the Spirit of God Mas o Espírito de Deus helps us to overcome, ajuda-nos a vencer, to rise above those hindrances, nos eleva acima desses impedimentos, and to enjoy the Lord para apreciarmos o Senhor. while we are still in this body. Mas ainda nós estamos nesse corpo. But you know, we're going to have a body exactly like Christ's. Mas sabe, nós vamos ter nossos corpos exatamente como os do Senhor, Turn Cristo. to Psalm 101, I think. Psalm- 110. Salmo 110, livro dos Which is- Salmos, capítulo 110, Which is prophetic of the Lord Jesus. que fala profeticamente do Senhor Jesus. A psalm that is often quoted in the New Testament. É sempre, várias vezes ele é mencionado no Novo Testamento, o Salmo 110. You see in verse 3, Versículo 3: O teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder, com santos ornamentos, como vindo do próprio seio da alva, será o orvalho da tua mocidade. so that the Lord has the dew of his youth. O Senhor tem devida mocidade. There's no sign there of any deterioration. Não há nenhum sinal de deterioração. Because Isso there was menciona a mocidade. There's no sin in the Lord. Não há pecado no But Senhor. we're going to have a body like his. Então, aqui se tratando profeticamente do Senhor, nós teremos corpos como esse. Every sign Todo sinal of this sinful creation todo indício dessa criação pecaminosa will be completely removed. será completamente removida. We'll no longer have glasses. Nós não vamos mais precisar de usar Any- óculos. Any sign of
degeneration qualquer sinal de degeneração in the bodies that we will have with Christ. nos corpos que nós teremos, não vai haver esse sinal de degeneração. Mateus 8, versículo 16. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Aqui, quando o Senhor estava presente, né, nós vemos aqui em vida a sua presença aqui nesse mundo, ele foi aquele que tinha compaixão da sua criação, da sua criatura, o estado miserável em que se encontrava todos ali, e todos que aproximavam dele, como diz, ninguém saía de mão vazia. Ele era a fonte de bênção, né? O Senhor, na verdade, o Senhor sempre foi o vaso da bênção e da misericórdia. Então, ele presente aqui nesse mundo, aconteceu isso aqui, né? Nesse momento aqui, que é do capítulo 8, quando o Senhor estava aqui, trouxeram a eles muito enfermos e endemoniados, ele expulsou e curou a todos, para que se cumprisse o que Isaías disse. Ele levou sobre si as enfermidades, as nossas dores, para que se cumprisse aqui. E quando o Senhor foi para a cruz, ele levou sobre si os nossos pecados, e não as nossas enfermidades. Porque muitos pensam que você está doente, você tem que repreender essa doença, porque Jesus levou as suas enfermidades. Não. Ele levou os nossos pecados. As enfermidades permaneceram por quê? Porque como criação, o Senhor foi rejeitado, ele foi tirado, ele foi expulso desse mundo, inclusive. Tirou fora. Ou seja, o mundo continuou seu curso e nós estamos, como nós acabamos de ler lá, o irmão leu, em Romanos 8, que nós estamos no curso dessa criação, que sofre e geme. Nós participamos disso também. Né? O Senhor pode curar? Sim, o Senhor quiser. O Senhor pode curar. Você está enfermo, você ora o Senhor. Se o Senhor quiser curar, Ele vai curar, mas não nesse caráter. Você ter essa ideia doida aí de expulsar enfermidades ou qualquer coisa, como isso fosse coisa do diabo, alguma coisa parecida. Isso aí faz parte do quê? Dessa queda, né, que nós participamos até hoje, fisicamente. Então, irmãos, o Senhor levou sobre si os nossos pecados. Agora as nossas enfermidades estão aqui ainda. E por meio delas, que muitas vezes, para não dizer todas, né, é que nós vamos sair desse mundo. Nós vamos envelhecer e por uma delas nós vamos sair desse mundo. Então estou dizendo isso para ninguém ficar assustado, porque muitos afirmam, né, achando que, porque está escrito na Escritura, que isso faz parte para o cristão. E está errado isso aí. Nós estamos passando juntos a aflição dessa criação ainda. Então, voltando ao nosso capítulo, né, que o assunto lá é o nosso corpo aqui. É o corpo que estamos trilhando nesse mundo aqui ainda. Esse vaso, né, que ele chama, esse tabernáculo. E esse irmão falou um negócio. Sabemos, né, o irmão citou aí, sabemos. É interessante que o Novo Testamento ele tem duas palavras, né, no Novo Testamento sobre conhecimento, sobre o saber. Elas são bem parecidas, mas elas são distintas. Uma no original chama ginosco. Ginosco é o conhecimento aprendido, é que nós aprendemos ele, né? E outra palavra chama-se ouída.
que é o conhecimento que nós adquirimos por revelação. E é essa palavra que é usada aqui. É o conhecimento que o cristão tem, é algo interno, né, que pertence à pessoa aquilo ali. Então é uma coisa preciosa que o cristão ele deve ter isso aí, né? Ele ter essa certeza, esse conhecimento dessa verdade preciosa aqui do corpo, né? Do corpo aqui e o corpo futuro, né? De todas as bênçãos que nós herdaremos pela obra de Cristo, essa bênção também. Lembrar desse detalhe, né? Que tudo isso que nós temos já no presente, né? Todo o gozo e tudo mais, como nós falamos, toda a revelação de Deus, e também aquilo que concerne ao futuro, né? Nossa saída desse mundo, na passagem para a glória, nós devemos entender que foi pela obra de Cristo que tudo isso aí veio também. Ser arrebatado não é mérito cristão, é mérito de Cristo para nós. Estou dizendo isso porque também ninguém vai ser deixado aqui para trás porque não andou direito, então vai ter que agora aprender, vai passar pela grande tribulação para aprender a ser obediente, para depois. Não é isso, não existe. Essa é outra doutrina que é falada aí, que é um absurdo, né? Nós seremos todos arrebatados, todos os salvos, né? Seremos todos arrebatados pelo Senhor, porque a mesma graça que salvou é a mesma graça que vai levar-nos embora desse mundo. Ninguém, olha outro detalhe, o dia do arrebatamento, irmãos, não ficará nesse mundo nenhum salvo. Olha que pensamento, no dia do arrebatamento, quando o Senhor vier, nós, os salvos, ouviremos uma voz que o mundo não vai ouvir e nós vamos subir. Todos os santos que morreram nesse dia serão ressuscitados e também não vai ficar nenhum lá. Todos serão ressuscitados, os salvos, para ir embora. Só fica quem? Só fica os perdidos. E esse mundo, aqui é a mesma coisa, o dia do arrebatamento, todos os salvos vão embora daqui. Não vai ficar nenhum salvo. Por quê? Vai acabar esse tempo aqui. Dispensação da graça finda nesse dia. Daí vai começar o outro processo. O Senhor vai despertar, daí no meio do remanescente, pessoas para entender o que se passa, né? Que daí vai ser pregado o evangelho do reino, né? Ele vai levantar, que fala em Apocalipse capítulo 7, 144 mil, que começa ali a pregação do evangelho do reino, para anunciar o evangelho do reino e não da graça. Àqueles que vão ser salvos e vão passar vivos, né? Nós estamos falando de mortos, nós vamos falar agora de vivos. Os vivos que vão passar pela grande tribulação e entrarão vivos no milênio. Então vai ter uma massa de pessoas que vão entrar para o milênio salvos. Esses são aqueles que não ouviram o Evangelho da Graça. Porque aqueles que ouviram o Evangelho da Graça hoje e conscientemente rejeitaram, esses não terão oportunidade de se salvar na grande tribulação, não. Então não pensa, minha prima ouviu tanto a palavra, no dia que eu for arrebatado, então ela vai ver que foi assim. Quem rejeitou conscientemente o Evangelho, estou falando de 2 Tessalonicenses capítulo 2, os que rejeitaram conscientemente o Evangelho, ficarão aqui para condenação, para aceitar o erro, a mentira. Então, aqueles que vão se salvar, que serão muitos, Apocalipse capítulo 7, vai entrar uma multidão para o milênio. Aqueles que não ouviram o Evangelho da Graça.